Olá, turma, bom dia. Dando início hoje à nossa aula de História. E hoje, gente, nosso conteúdo será Mesopotâmia, a qual a gente vai estar abordando hoje esse assunto sobre os povos mesopotâmicos, as aldeias agrícolas e famílias na Mesopotâmia. Vamos estar conhecendo como é cada um. Eu vou fazer um resumo por cima para que vocês possam entender e também para que o vídeo seja curto. Partiu agora o nosso conteúdo sendo abordado nesse momento. Mesopotâmia. Gente, a palavra Mesopotâmia é de origem grega e significa entre rios. Essa palavra foi utilizada para designar, gente, a região entre os vales dos rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. Atualmente, essa região, gente, corresponde à maior parte do território do Iraque. Na Mesopotâmia se desenvolveu um dos mais antigos sistemas de escrita. Ali foram criadas escolas para jovens aprenderem a ler e a escrever. No entanto, poucos estudantes podiam frequentar essas escolas. Nessa sociedade, o domínio da escrita representava uma forma de poder naquela época. Povos mesopotâmicos. Gente, ao longo do tempo, a Mesopotâmia foi habitada por povos que, em momentos diferentes, se confrontaram entre eles. Podemos citar os sumérios, os acádios, amoritas, ou antigos babilônios, assírios e caldeus, ou novos babilônios. Gente, e culturas diversas, esses povos são chamados genericamente de mesopotâmios. Nos mapas a seguir, observe a área ocupada pelos antigos povos da Mesopotâmia e compare-o com a divisão política atual a qual nós vivemos hoje. Bom, gente, a gente vai conhecer agora um pouco como eram as aldeias agrícolas dos povos mesopotâmicos. Gente, a prática da agricultura e a criação de animais foram desenvolvidas em diferentes momentos e lugares do mundo. Na região da Mesopotâmia, gente, por exemplo, existem vestígios muito antigos dessas práticas. Inicialmente, gente, os povos que viviam na Mesopotâmia eram caçadores, coletores e produziam instrumentos feitos de pedra, ossos e madeiras. Aos poucos, alguns desses povos, gente, começaram a cultivar vegetais, a criar animais e a permanecer mais tempo nos lugares que ocupavam, formando aldeias sedentárias. Tipos, eram lugares que eles já estavam construindo para eles viver ali de maneira permanente. Entre os produtos cultivados, gente, podemos citar cevada, trigo, linho, gergelim, tamará, cebola e alho. Entre os animais domesticados, destacamos ovelhas, cabras, porcos e bois. Naquela época eles criavam. Gente, na Mesopotâmia, o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais começou por volta de 8.000 anos antes de Cristo. Para melhorar a produção agropastoril, por exemplo, os sumérios e os arcádios aprenderam a controlar as águas dos rios. Na época das cheias, gente, os rios transbordavam e suas águas podiam destruir as plantações. Para impedir que isso ocorresse, povos da região construíram muros e diques capazes de conter a força das águas. Além disso, eles fizeram canais de irrigação que levavam a água até os terrenos mais secos daquela época que eles tinham. A construção de muros, diques e canais, gente, de irrigação foi realizada primeiro pelas famílias e aldeias que viviam na Mesopotâmia. Depois, parte dessas atividades foi controlada por administradores dos templos e palácios daquela época. A produção agrícola, gente, e a criação de animais transformaram o cotidiano dos habitantes da Mesopotâmia. Um exemplo dessas transformações foi a especialização de alguns trabalhos. Assim, havia pessoas que se dedicavam mais à produção de metais e cerâmica, à confecção de tecido, ao comércio e etc. Para a gente finalizar, a gente vai conhecer aqui um pouquinho sobre as famílias na Mesopotâmia. Gente, nas aldeias da Mesopotâmia, os trabalhos relacionados à agricultura e à criação de animais
eram realizados basicamente pelas famílias daquela época. De início, as famílias mesopotâmicas eram famílias alargadas, ou seja, formadas por avós, pais, filhos, tios, primos, netos, genros, noras e etc. Era uma família bem grande, bem extensa, que vivia em um mesmo local. Mas essa forma familiar modificou-se com o tempo, no começo do segundo milênio antes de Cristo. Há indícios de que as famílias alargadas começaram a ser substituídas por famílias nucleares, formada apenas por pais, filhos e algumas pessoas próximas da família. Já teve aquele declínio, já teve uma diminuição, ali diminuiu, vamos dizer, os parentescos. Ficou só apenas pais, filhos e outros parentes próximos. Gente, esse é o resumo que eu fiz aqui para vocês sobre a Mesopotâmia, vocês conhecendo um pouquinho da cultura, como eram as aldeias, as famílias. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Se tiver ficado alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tá me perguntando no PV, que eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Desde já agradeço, tenham um bom dia e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.